Nós estamos vivendo tempos estranhos, tempos difíceis. Essa é uma grande verdade. Tempos de muita informação. Muita informação. Nossos telefones, as mídias sociais, computador, televisão. É tanta notícia, tanta informação que, sinceramente, muitas delas você não sabe o que é verdade, né? Muita contradição também, até mesmo com relação ao Covid, você vê muitos médicos falando uma coisa e muitos médicos falando outra coisa completamente diferente do que eles têm dito. E não são médicos, às vezes, que não têm um lastro, que não têm um nome. São médicos com um currículo respeitável, médicos que têm comprovadamente experiência e muitos habilitados daquilo, de forma que a população ela tem estado desorientada. Nesse processo de mais de um ano que estamos vivendo o coronavírus, a população tem, sabe, alguns falam assim, toma esse remédio, o outro fala, não toma esse remédio. Uns falam, o tratamento é esse, outros falam, não, esse tratamento não adianta. Outro diz assim, se pegar, faça isso, se você não pegou, então faça isso. E assim, sabe, outros profissionais aparecem dizendo assim, olha, eu tenho aqui tantas pessoas, eu estou dando esse remédio, e eu tenho aqui tantas pessoas que foram curadas e tal, e saíram disso. Então, meus irmãos, tempos diferentes, tempos estranhos, nós nunca pensamos que passaríamos por isso, você sabe disso, nunca imaginamos que passaríamos por isso, a nossa geração. 2018, 2019, nós passamos Natal, Ano Novo, a população tranquila, e entramos em janeiro. Mas quando foi lá para março, começou já a pipocar e as notícias de abril, nós já estávamos em pandemia mundial, né? Essa coronavírus já estava em escala mundial, pandemia no mundo, né? Mas o coronavírus em escala mundial, e daí para cá. E você vê também que eles diziam assim, em abril teremos um surto violento, em maio teremos um surto, em junho, foi tanta coisa. E, na verdade, se você olhar para tudo isso aí, você pode até, como muitas pessoas, pirar, ficar descontrolado, descompensado com tudo isso. Mas então, pastor, o que fazer? É sobre isso que eu quero te falar. Algo muito, muito importante, uma orientação bem clara, bem objetiva, para que você, a partir de agora, enfrente de cabeça alta. A verdade também é que nós estamos nos últimos momentos dessa pandemia. Você está entendendo? As vacinas já estão aí. No nosso estado mesmo, ontem ou anteontem, chegou um avião com um lote de vacinas. O nosso Cidade da Serra começa a vacinar também agora, vai fazer inscrição. Idosos de 75 anos a 77, eu acho. Mas na idade de 75 anos, de 70 anos para frente aí. Então é só entrar no site da prefeitura e ver. Então a vacina já está aí. Diz que tem mais de 800 mil doses para chegar no estado aí até abril, né? Então, dizem que o o estado comprou já dá para vacinar toda a população, vai chegar ainda. Então, nós estamos nos últimos momentos da pandemia, isso é verdade. E a vacina tem sido eficaz em muitos lugares e tal, mas a população tem sido muito exprimida, é muito complicada essa questão do lockdown, entende? Você vê poderes brigando e algumas pessoas claramente falando mentiras, você consegue discernir, e outras pessoas quando falam, você fica até com dúvida, você fala, meu Deus, será que isso é verdade? Então, o que nós vamos fazer como igreja? É sobre isso que eu quero falar. E eu quero ler com você um versículo que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17, como base, vou ler outros textos também, mas como base para nós nessa noite. Gálatas 5, 16 e 17. A palavra de Deus diz assim, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso
querer. Então, ele diz assim, o versículo 16, digo, porém, andai no Espírito. Andai no Espírito. Se você abrir a sua Bíblia em João capítulo 4, versículo 24, você vai ver que a Bíblia diz com muita clareza que Deus é Espírito. Deus não é matéria, Deus não é carne, Deus é Espírito. E nós cremos, eu creio, baseado em Coríntios, em Tessalonicenses 5:23, por exemplo, que o homem é espírito, alma e corpo. Nós somos trino, espírito, alma e corpo. Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 23, diz assim que o Senhor vos santifique em tudo. Quer ver? Deixa eu ler aqui, achar aqui rapidinho. 1 Tessalonicenses 5, 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em vosso espírito, alma e corpo, que o Senhor trabalhe nessas três esferas nossas. Nós chamamos isso da doutrina da tricotomia. Então nós somos espírito, alma e corpo. Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Nós cremos assim. E Deus é espírito, preste atenção. Quando Deus vai falar conosco, ele se comunica pelo Espírito Santo ao nosso espírito. É onde entra as revelações e toda a palavra de Deus. Quando o nosso espírito, o espírito do homem, esse precisa ser alimentado. A nossa carne se alimenta do pecado. A nossa carne se alimenta com as coisas do mundo. O nosso espírito se alimenta com as coisas do céu. É a única maneira. A Bíblia diz isso em Efésios. Ele diz assim, Efésios 5, ele diz como nós podemos alimentar o espírito, fortalecer o espírito. E aí ele diz ali, lendo a Bíblia, orando, cantando, as coisas do céu. Então, quando o crente não alimenta seu espírito, ele fica fraco. E a alma passa, o eu interior, a carne do homem, a natureza pecaminosa, passa a dominar a vida da pessoa. É por isso que muitas pessoas, eles dizem assim, não consigo fazer isso, eu não consigo parar de fumar, eu não consigo parar de beber, porque ele alimenta a carne. Mas na medida que ele começar a alimentar o espírito vai subjugar a carne, e ele vai prevalecer. Todas as pessoas que estão na igreja têm uma história, todos têm um gigante a vencer, todos têm uma luta a vencer, e nós a vencemos com atitudes de fortalecer o espírito, de buscar as coisas de Deus. Então, quando o homem não busca, o espírito dele vai definhando, ficando fraco, sem alimento, vai ficando fraco, sem energia, e aí ele passa a ser dominado pelas coisas da carne. Então a carne vai se alimentar, ela vai se esbaltar, porque a nossa carne quer o pecado. O salário do pecado é a morte, mas a carne se alimenta com o pecado. É o alimento, por exemplo, você já viu uma pessoa assim, fofoca. Tem muita gente que sente nossa, eu quero ouvir. Os programas de fofoca na televisão têm alta audiência. As pessoas não percebem. E o que acontece? Quando você é controlado pelo Espírito, a Bíblia diz o seguinte, em 1 Coríntios 2,14, ela diz assim, o homem natural não conhece as coisas de Deus, não conhece o Espírito, ele não tem discernimento das coisas espirituais, ele olha tudo e aceita com os olhos físicos, com as informações que ele está vendo na mídia, aquela coisa toda. Agora, o homem espiritual, quando você é espiritual, você consegue ter um discernimento de tudo completamente diferente. 1 Coríntios 2,14 diz, o homem natural não aceita as coisas de Deus, porque eles são loucura. Você fala uma coisa de Deus para eles, são loucura. Por exemplo, nessa pandemia, se eu fosse o governador, Rogério, fosse o governador, o que eu faria? Olha, eu tomaria sim todas as medidas que estão tomando, muitas medidas que estão aí disponíveis para serem tomadas, procuraria vacina, tudo isso. Mas em primeiro lugar, como autoridade desse município, eu dobraria o meu joelho e clamaria de todo o coração ao Deus do céu.
Eu convidaria os prefeitos para virem orar também, entendeu? Aqueles que vêm, quiserem, vamos orar, vamos buscar a Deus. Eu convocaria a nação, o estado todo, para também buscar a face de Deus. Eu daria a cara. Agora, não adianta você precisa fazer isso, uma coisa do coração, como fonte de revelação. Então, quando você fala isso para uma pessoa, fala, rapaz, isso não adianta. É o que está dizendo Coríntios 2,14, que a pessoa que não tem o Espírito, ela acha que isso não tem valor. Mas nós sabemos do valor disso. Nós clamaríamos ao céu, pedindo misericórdia a Deus, pedindo a graça de Deus, o fim dessa pandemia. Então, a pessoa que não é espiritual, ela não vê valor nas coisas espirituais. Por exemplo, ela não consegue ler a Bíblia. Esse é um sintoma claro, meu irmão. Se a sua vida espiritual não está bem. Você não sente, quando o crente está cheio do Espírito, ele não somente sente necessidade de ler a Bíblia, orar, estar se relacionando com as coisas do céu. Ele sente, além de necessidade, ele sente prazer. Tem muita coisa que você faz por necessidade. Você não tem prazer nenhum, mas você faz porque é importante. Mas quando você está cheio do Espírito, você não faz só ler a Bíblia e ora porque é importante. Você sente prazer, você começa a discernir que você está se relacionando com Deus. Então, nesse tempo de pandemia, a principal coisa, lembre-se, nós somos espírito. Nós precisamos fortalecer nosso espírito. Se fortalecer nosso espírito, ele vai dominar nossa alma e nosso corpo. E hoje, as maiores lutas que são travadas é no campo espiritual, na nossa alma, na nossa mente, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Então, é muita informação, é muita coisa. E às vezes, na nossa alma, na alma de muita gente, tem um gatilho que quando se fala uma palavra, se ouve um som, ou se ouve uma notícia, é disparado aquele gatilho, um gatilho de pânico, um gatilho de medo, um gatilho de opressão. Como quebrar essa fortaleza, né? A Bíblia diz assim que a palavra de Deus, ela é poderosa para destruir sofismas, né? Sofisma, uma mentira com cara de verdade, que a gente acredita. Então, teve uma pessoa que ela acreditou numa mentira. Se você ler isso aqui, você vai passar mal. Então ela não lia porque ela ficava com medo de passar mal. Uma leitura. Então, fortalezas que são estabelecidas na nossa vida, e na verdade são sofismas, mentiras com cara de verdade. Parece verdade, mas na verdade não é. Então, como quebrar essas coisas? Com a palavra de Deus. Então, meu irmão, o que eu estou dizendo para você aqui? Que Deus é espírito. Nós nos relacionamos com Deus em espírito e em verdade. Nós também somos espírito. Nós somos alma e também corpo. Temos uma alma e habitamos no corpo. E nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Buscar as coisas de Deus, fortalecer nosso espírito, para libertar nossa alma, curar nossa alma e passarmos de cabeça erguida nessa pandemia, diante de tudo isso. Então vão vir os ataques, vão vir as setas, mas nós estaremos fortalecidos, completamente focados em Deus, né? E assim nós vamos marchar triunfantemente. Coríntios capítulo 14, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, aqui Paulo vai ministrando a igreja de Corinto, e ele vai falando, ele vai colocando ordem na igreja, ensinando a igreja a se portar a respeito dos dons espirituais. E aqui no capítulo 14, ele fala especificamente do dom de profecia e do dom de línguas estranhas. E ele vai botando ordem, porque estava tendo uma confusão na igreja, e na hora da palavra, e na hora do culto, as pessoas não estavam nem saindo edificadas. E aí ele começa dizendo um monte de coisa, e ele diz o seguinte, ele começa dizendo o seguinte, gente, o dom de profecia para a igreja é superior, mais importante do que o dom de línguas. Ele começa dizendo isso. Porque o irmão começava a profetizar, o outro começava a falar em língua, falava alto, atrapalhava o outro, então estava tendo aquela confusão. Aí quando chega no capítulo 14, versículo 3, ele diz assim, olha, o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando
e consolando. Então ele diz assim, a profecia é uma palavra que é liberada sobre a igreja e traz edificação, consolo e exortação. Então é muito importante, ela é mais importante. Agora, não deixe de falar em outras línguas também. Ele fala isso. Olha o versículo 2. Porque o que fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Em espírito fala de mistérios. Ora, o que fala em línguas, versículo 4, a si mesmo se edifica. É esse aqui. Quando você ora em língua, você se edifica. Olha, pastor, agora o senhor está falando em línguas. Sim, essa é uma das maneiras de você fortalecer seu espírito, orando em outras línguas. Ah, pastor, eu não sou batizado ainda, mas pode ser agora mesmo aí na sua casa. O Espírito Santo está presente e ele pode trazer variedades de línguas para você e você vai ter experiências. E você que tem e nem usa, você precisa usar. Então Paulo está dizendo aqui, ó, quem fala em língua, o versículo 4, 1 Coríntios 14, traz edificação a si mesmo. Ele se edifica a si mesmo. O que acontece? Algumas pessoas insistem em dizer que essas línguas aqui são as línguas da terra. E eu quero te dizer que não tem nada a ver com língua da terra. Ele está falando de línguas espirituais, de dons do Espírito Santo. Olha o versículo 13 comigo. Olha isso aqui. Pelo que fala em outra língua, deve orar para que a possa interpretar. Ou seja, se você fala inglês, você sabe interpretar o que você está falando. Se você fala francês, alemão, se você fala, você sabe interpretar o que você está falando. Aqui o versículo 13 de 1 Coríntios 14 diz o seguinte, que o que você fala, você não sabe o que você está falando. Então não pode ser línguas da terra, entendeu? Pelo que o que fala em outra língua deve orar e pedir a Deus para interpretar. Olha o versículo 14, não para aqui, diz assim, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito, não a minha mente, ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Olha o que ele está dizendo, quando você ora em espíritos, a sua mente não sabe do que você está falando, a sua própria mente, entendeu? Você está falando em espírito, mas mesmo assim, sem entender, você está sendo edificado. Agora, olha o versículo 15, ele diz assim, o que farei, pois, irmãos? O que eu vou fazer diante disso tudo? E aí ele começa a dizer, orarei com o espírito, mas também orarei com a mente, cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. O versículo 13, na verdade, responde, o que eu vou fazer? Eu vou ficar só orando em línguas? Ele diz assim, não, você deve orar, o versículo 13, e pedir a Deus também que dê interpretação. Quando a língua tem interpretação, as línguas estranhas têm interpretação, elas entram no mesmo nível da profecia. Então Paulo aqui no capítulo 14, você pode ler depois, rever essa palavra, e você vai entender que ele está nos orientando a orar em línguas, pedir interpretação de línguas, e eu quero dizer para você que uma das maneiras de nos edificarmos é orando em língua, fortalecendo o nosso espírito. Às vezes tem situação que você não sabe o que dizer, não sabe o que fazer, não sabe o que falar. Então você começa no seu quarto, lá na sua intimidade, a orar em línguas. Começa a falar em mistérios com Deus, vai ali, fica ali um tempo. Daqui a pouco, parece que vem sobre o seu espírito, né? Parece não, vem sobre o seu espírito uma direção. Algumas vezes eu comecei a orar em línguas por uma situação sem saber o que orar. E daqui a pouco começou a vir uma paz no meu espírito e eu senti o Espírito Santo falando, pode parar, porque eu já fiz a obra. Outras vezes ele vem. Eu quero contar uma experiência vivida pela minha mãe. A minha mãe foi a uma igreja em Carapina, cantar, numa vigília, um dia. Quando terminou lá, mais ou menos por volta de meia-noite, ela estava de ônibus, então ela despediu dos irmãos e veio embora. E estava chovendo, uma garoazinha assim, e ela pegou um ônibus e veio. E tem um cruzamento assim na BR, saindo de Carapina, tem um cruzamento aqui, um bairro de nossa cidade. Mas quando ela entrou no ônibus, o Espírito Santo falou assim, comece a orar. E ela começou a orar em línguas. Começou a orar em línguas e não sabia por quê. Mas na frente ela quis parar e o Espírito Santo falou assim, não, continue orando. E ela continuou orando, chovendo, quase ninguém, tinha umas 4, 5 pessoas no ônibus,
era por volta de meia-noite, meia-noite e meio. Quando o ônibus foi cruzar a BR, veio uma carreta carregada de óleo diesel. E ali na BR tem um sinal, tem 2 sinais. Tem um sinal assim e logo assim a 100 metros tem outro. Aquele de lá estava amarelo e vermelhou e o cara passou, deu para passar. Mas a poucos metros na frente já estava vermelho. E o ônibus foi daquele cruzamento. O motorista freou, mas o asfalto estava molhado. E a carreta não parou e bateu na lateral do ônibus. Afundou a lateral do ônibus. Mas a minha mãe estava sentada lá. Algumas pessoas tiveram cortezinhos pequenos no rosto, a vidraça estilhaçou. Mas com a minha mãe não aconteceu nada. E ela desceu e ela teve o discernimento na hora que lá atrás, o Espírito Santo que sabe do que vai acontecer amanhã, ele já nos revela hoje. E ele começou orando para dar um livramento, e ela começou orando em língua. Então ela chegou em casa e nos contou do que tinha acontecido, e foi algo assim, muito tremendo. Então eu também já tive experiências, e foi uma experiência com acidente, também de moto, né? Mas o importante foi, o engraçado foi que passou-se muitos anos. Eu estava num cruzamento de moto, eu e mais um, quando nós saímos, veio um carro, pegou eu e mais um. Não aconteceu nada comigo, só deu um raladinho, e a moto teve avarias, o rapaz também. Mas quando eu estava em outro lugar, o Espírito Santo me deu assim uma tristeza, um peso no meu coração, e eu comecei a orar em línguas. E eu queria parar, o Espírito Santo não deixava. E quando eu cheguei nesse cruzamento, aconteceu isso. E nós tivemos livramento, o rapaz pagou os prejuízos, aquela coisa toda, tudo bem. Um dia, passado muitos anos, eu estou aqui nesse púlpito que eu estou agora, aqui na igreja, contando esse testemunho. E tinha um irmão aqui que tocava guitarra aqui. E ele veio e falou assim: pastor, o rapaz, eu esqueci o nome do irmão. Ele veio aqui e falou comigo, assim: pastor, o rapaz da outra moto era eu. Eu falei: mas você era o rapaz? Ele falou: era eu, você não lembra não? Aí começamos a conversar, nós fomos 2 motos verdes, iguaizinhas as motos, e ele estava aqui do púlpito, era o mesmo. Então foi uma experiência tremenda depois, mas o que me marcou foi que eu comecei a orar em línguas lá atrás, o Espírito Santo trouxe. Então, irmãos, nós temos que estar ligados no Espírito, e a maneira de nos conectarmos com o Espírito Santo é pelo Espírito, e o seu Espírito não pode estar fraco, você precisa se fortalecer, lendo a Bíblia, orando, cantando louvores, dobrando o seu joelho, falando em línguas também, falando em mistérios com Deus. Muitos crentes só falam em língua na igreja. Então você precisa entrar no seu quarto e começar a ministrar, às vezes dentro do carro, você começa a orar em línguas, e você vai dando lugar ao Espírito Santo. Paulo aqui nessa carta, ele diz, profecia é superior, mas não deixa de falar em línguas, porque você traz edificação a você vai se edificar, você vai se fortalecer. Sua mente não entende, mas você vai se fortalecer. Mas Deus pode trazer a interpretação daquilo ali. Então, o que fazer nessa pandemia? Exatamente isso, fortalecer seu espírito. Então, estar com o espírito forte, né? O homem natural, igual eu li em 1 Coríntios 2,14, não entende essas coisas. Eu estou falando aqui, meu Deus, pois é, mas o espiritual, você que é espiritual, você sabe do que eu estou falando. Então, irmãos, nossa alma está sendo bombardeada, né? Tem refletido doenças na nosso corpo, na nossa alma. Então nós precisamos fortalecer. Se seu espírito está caído, erga-o, orando e buscando as coisas do céu. Então é o que Paulo diz para nós aqui. Nós precisamos entrar nisso para estar fortalecidos, para andarmos de cabeça erguida, termos revelação, sabe? Muitos irmãos nessa crise de pandemia tem tido dificuldade em crer em milagres, porque tem visto tanta coisa ruim, tanta miséria, mas o nosso Deus não mudou, nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Então nós temos que estar alimentados, fortalecidos. Então, e outra coisa, esses dias eu preguei aqui na igreja, tem essa mensagem aí, você pode achar, eu preguei em Josué capítulo 1 e li ali do versículo 1 até o 9. Quando chega no 8, no versículo 8,
o próprio Deus, né, ministrando ao coração de Josué, ele diz para Josué: não cesse de falar deste livro da lei, Josué. Fale da Bíblia o tempo todo, né? Ele diz, de noite e de dia. E essa palavra falar no hebraico traz o sentido de sussurrar, de falar consigo mesmo. Então, ou seja, leia a Bíblia em voz alta, declare versículo, vai declarando versículo, aquela verdade vai se estabelecendo, ela vai quebrando toda a resistência, ela vai entrando na sua mente. Se encha de Deus, se encha de Deus. Quando você que ora em outras línguas, ore em outras línguas, não deixe esse dom enterrado. Vamos orar em outras línguas. Você pode orar dentro do carro, lavando, você está entendendo? É uma língua que você usa até fazendo as coisas, porque sua mente está ligada em tudo, e seu espírito está orando aqui, vai saindo as palavras naturalmente. Às vezes eu oro dentro do capacete, estou dentro do capacete ali, estou orando em língua, você fica ligado. Às vezes no carro, você está no carro ali dirigindo, você está orando em línguas. É muito forte, viu? Então, eu quero despertar você para usar esta arma. Pastor, eu não sou batizado. Deus vai te batizar, eu tenho certeza. Começa a dar lugar ao Espírito Santo, tá bom? Às vezes o bloqueio para se falar em línguas está na mente, entendeu? O maior bloqueio está na mente, porque a sua mente não suporta falar aquelas línguas, você acha que é coisa e tal, e o diabo joga seta, mas você deixa Deus renovar sua mente. Quando vier umas línguas, fale. Tem gente que acorda dormindo, é batizado do Espírito Santo, fala em outras línguas. Tem gente que está andando assim, começa a borbulhar, se dá vontade dele falar, ele começa a falar, e há uma testificação. Se você for batizado, há uma testificação do Espírito, que você foi batizado, que você está falando em línguas. Então, querido, fortaleça seu espírito. Talvez sua carne, você está querendo muitas coisas do mundo, você partiu muito por liberalismo, você está, sabe assim, assediado pelas coisas do mundo, você está sem força de vir à igreja, você está sem força. Então, é hora de você fortalecer seu espírito, estar orando e buscando a face de Deus. Eu quero terminar relendo o versículo que li em Efésios 5,16. Ele diz: andai no Espírito, andai no Espírito. Então, queridos, busque o Espírito Santo de Deus, se revista dele, né? Paulo em Tessalonicenses diz: orai sem cessar. O versículo 19 diz assim, 1 Tessalonicenses 5,19, ele diz assim: não apagueis o Espírito. Olha que coisa. O versículo 19 diz que você pode apagar. Imagina um fogo aqui, eu derramo essa água. Então eu apago o Espírito. Olhe bem, não apague o Espírito na sua vida, entendeu? Por isso que tem muita gente prostrada, caída, e sendo alvo de toda flecha que o diabo vem, acerta, entendeu? A mente já está, sabe? A mente já desvirtuou das coisas do céu. Então ele diz assim: não apague o Espírito, acenda o Espírito, acenda. O fogo é um símbolo do Espírito. E a Bíblia diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Nós somos o altar de Deus. Então o fogo precisa estar aceso, o Espírito Santo precisa estar aceso. Então ore em línguas, cante louvores, recite versículo, memorize textos, leia a Bíblia. Eu vou ler 10 salmos agora, 20 salmos, 30 salmos, eu vou ler a Bíblia, vou ficar aqui lendo. Leia em voz alta, fale em voz alta, ande pela casa lendo a Bíblia, entende? Recite versículos bíblicos, não tenha vergonha, não deixe nada te intimidar. Essa é a orientação que eu quero te dar nessa noite, entende? Quando chegar lá na sua empresa, também ore lá, abençoe lá, naquele momento que for possível, em nome de Jesus Cristo, mas se encha do Espírito Santo, comunique-se com Deus, e você vai ver as coisas acontecerem na sua vida, e você vai perceber a diferença. Eu recebo muita gente no meu gabinete, e pessoas com problemas diversos, e aí eu faço um desafio à pessoa, eu falo: o dia tem 24 horas, eu queria fazer uma aliança com você, de você reservar, quando a pessoa está muito no início, eu falo 7 minutos, às vezes 12 minutos, e desafio a pessoa a entrar no quarto, dobrar o joelho e ficar 12 minutos com a Bíblia e na oração. E eu falo com a pessoa: vamos fazer isso durante tantos dias.
Irmãos, com poucos dias, às vezes no mesmo dia, a pessoa já começa a sentir a diferença na alma e no corpo dela. O espírito começa a se alimentar, porque quando você não alimenta o espírito, ele fica todo atrofiado. Já viu uma pessoa atrofiada? Os músculos atrofiam, a perna, o corpo todo, ele não consegue fazer nada, entende? Aí quando ele começa a se exercitar, ele começa a se fortalecer. Então eu falo com a pessoa, passe 12 minutos de joelhos, e eu quero falar para você, comece a fazer isso também. E você que ora em outras línguas, desenterra isso aí, deixa fluir os canais de Deus, não empreste seus olhos para toda a informação, dê um gelo ali no Facebook, no WhatsApp, dê um gelo ali, escolhas, informação, não, agora eu não quero, entende? No WhatsApp, não quero. Então esses dias eu estava brincando com a minha esposa, nós temos um grupo, né, participamos de vários grupos, e um deles, eu falei com ela, amor, essa pessoa só bota notícia ruim nesse trem aqui, só notícia de morte, de doença, não sei o quê. E tem hora que você não tem que parar de ouvir isso. Você não está com estrutura para ouvir aquilo. Tem gente que não está com estrutura para ter um tipo de conversa. Para você não faz mal, mas ela não faz bem. Ela precisa se fortalecer, você está entendendo? Tem gente que fica se culpando por isso. Tinha um pastor, amigo meu, que ele tinha muita dificuldade em hospital. Ele falava assim, eu me sinto muito mal, mas como que o pastor não vai visitar doente? Entendeu? Aí eu falei, não, irmão, mas não fica com esse peso, não se cobre isso, não. Vamos fazer um trabalho para você se fortalecer. Aí depois você vai começar a visitar o hospital. Mas naquele momento ele estava debilitado, ele não tinha condições de ficar ouvindo aquele tipo de conversa, de ir naquele ambiente. Ele é ser humano também. Então tem pessoas, por exemplo, que não querem ter certo tipo de conversa. Tem pessoas que às vezes você não se sente bem. Está em certos ambientes e até com certas pessoas. Não esteja nesse momento. Vamos buscar cura para isso. Mas você precisa se fortalecer. Então uma das formas, uma das principais é essa. É lendo a Bíblia, orando ao Senhor, cantando louvores, orando em línguas. Busque o batismo com o Espírito Santo. Eu creio que é para você, que é para todos aqueles que creem, o batismo com o Espírito Santo. Então a gente pode falar disso uma outra hora, mas você pode buscar e falar em outras línguas e ser cheio e ser renovado. Guarde isso no seu coração, essa palavra vale ouro, essa orientação para você, tá bom? E vai fazer uma grande diferença, vai curar você, vai nos curar, sabe? E você vai ver o poder de Deus sobre a sua vida. Andai no Espírito. E eu vou terminar até com esse texto aqui, que ele falou tão forte, não estava no meu esboço falar isso, mas aqui em 1 Tessalonicenses 5:12, diz, 5:19, 1 Tessalonicenses 5:19, não apagueis o Espírito, não apague o Espírito, fortaleça seu Espírito. Eu quero orar por você, para que você seja batizado no Espírito Santo. Eu vejo muitas pessoas aqui na igreja que foram batizadas um dia no Espírito Santo, mas nunca mais oraram em línguas, e não oram em línguas. Tem que ler 1 Coríntios 14, você vai ver os benefícios de se orar em línguas, e aí você vai ressuscitar esse dom em você, vai reavivar esse dom em você, e você vai começar a orar em línguas, e tal, e você vai fluir em línguas estranhas, entendeu? E você vai receber edificação, você vai receber direção, você vai receber cura para a sua alma, cura para a sua vida. Pastor, eu não oro em línguas ainda, não tem problema. Comece a ler a Bíblia em voz alta, leia para você mesmo, balbucie a palavra, fale da palavra o tempo todo. Desliga a televisão e enche o ambiente da sua casa, pegue a Bíblia, abra um salmo e começa a ler aquele salmo, lê uma vez, lê outra, andando, ministrando, profetizando, entendeu? Apregoando ali na sua casa, estenda a mão, vai no quarto, vai no outro, vai no banheiro. Às vezes a casa da pessoa está numa opressão, entendeu? Às vezes quando você entra lá está oprimido, estou ficando todo arrepiado de falar isso, porque é uma palavra de Deus, está oprimida. Por quê, pastor? Por uma série de motivos, tem uma opressão lá. Você começa a ler a palavra, o inimigo não suporta e Deus vai fazer uma limpeza na sua casa, aí, nesse ambiente da sua casa. Às vezes está um ambiente de contenda,
Às vezes a pessoa entra, teve uma pessoa que disse para mim, pastor, minha cama parece que tem espinho, não consigo deitar, só durmo no sofá, só durmo no chão. Então comece a ler a Bíblia, a orar e dizer, essa cama é consagrada, o Senhor que me deu, e aí escolha um salmo, um texto, um versículo, peça o Espírito Santo, Ele vai te dar. Mas nós precisamos, irmãos, militar nas coisas espirituais. Preste atenção, um atleta que quer vencer, ele precisa treinar. Se você quer vencer na vida espiritual, você precisa se fortalecer no Espírito. Você precisa dedicar tempo no Espírito para se fortalecer e vencer todas as trevas, tudo que tem se levantado contra você. Tá bom, querido? Amanhã, 22 horas, estamos de volta. Uma palavra do céu para o seu coração, uma nova orientação, e eu quero dar essa liberdade a você. Eu quero encerrar dizendo que ontem nós pedimos à igreja para estar, os irmãos, gravando vídeo e compartilhando de 1 minuto o áudio. E agora à tarde eu recebi do pastor Cláudio, da Cláudia, eu recebi um áudio dele falando exatamente sobre essa palavra, que eu tinha meditado e estava sonhando, pensando em compartilhar com você. A mesma palavra. Quando ele mandou o áudio falando que nós somos espirituais, nós temos um espírito, e falando dessas coisas, eu falei assim, meu Deus, é uma confirmação do que Deus quer falar com a igreja nesta noite. Então, guarde isso. Tudo que eu falei, se você quiser guardar, guarde isso. É para você fortalecer no Espírito. Que Deus te abençoe.